Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardando um pouquinho o professor Anderson chegar, tá ok? Olá, professor Anderson. E aí, minha amiga? E aí, ajustando aqui esse trem de internet aqui para nós. Bo- Bora. Agora eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que usar, a gente vai ficando velho, né? E aí, Não tem ó, como não. eu já Tem quero que até quebrar usar. quebrar o protocolo. Vocês que estão aqui, ó, senta o dedo nesse aviãozinho, compartilha com quem vai se candidatar agora em 2026, com quem vai se candidatar em 2028, com assessores que estão com dias contados se não fizer um trabalho direito daqui para o final do ano, ou daqui para as eleições, precisa estar nessa live. Se você é parente de alguém que tem um emprego no mandato parlamentar, se você conhece alguém e quer que seu amigo continue empregado, ele precisa saber do que essa live com a professora Karina vai entregar, porque isso vai mudar a realidade de muita gente. Então não deixe seu parceiro, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, seu avô, que está em mandato, ficar desempregado, não. Manda o dedo no aviãozinho e compartilha isso aí com essa galera, tá? Bora lá. Professor Anderson, antes de mais nada, né, vou dar aqui uma boa noite para o pessoal, dizer que é uma honra tê-lo aqui no Conexão Pública. E pedir para o senhor se apresentar um pouquinho. Tem alguns convidados aqui que está chegando aqui que não te conheciam e que será uma grande satisfação conhecê-lo. Então, fala um pouquinho quem é o professor Anderson, quem é o conhecido mandato de valor. Aqui, ó. Aqui. Eu sou Anderson Cirqueira. Tô num quarto aqui com a cortina ao fundo, usando fone de ouvido, um óculos, porque afinal de contas já são 52 anos, usando uma camisa que eu acho que isso aqui é um verde escuro, num ambiente bem silencioso, e eu lido com mandatos já há um bom tempo e foi ouvindo parlamentares políticos em mandato que eu criei Mandato de Valor. Então, sou o cara autor desse livro, ajudo mandatos a performarem bem para permanecerem, porque hoje, infelizmente, mandatos tentam permanecer na base do toma lá da cá, e nós temos estratégias nesse método aqui que muda o jogo, muda a forma de lidar com o mandato, e é isso que eu faço. Eu sou Anderson Cirqueira, servidor de carreira da Procuradoria do DF, inclusive, eu sou analista jurídico lá, e
paralelo a isso, eu toco esse grande projeto, que é a minha grande paixão, meu grande xodó, que é mandato de valor, e é uma honra muito grande, professora, estar aqui participando com você desse momento, certos de que o que a gente vai entregar aqui pode mudar o jogo de muita gente. Claro, professor Anderson. Antes de mais nada, a temática escolhida entre a mentalidade de valor e a fiscalização estruturada diz muito, né, sobre o que tem por vir aí em relação ao legislativo, aos próximos mandatos, né, e a essa construção significativa, né, de mandato entre mentalidade e entre estruturação de uma fiscalização que a gente sabe que são um dos fatores primordiais ali dentro do mandato. Deixa eu só dar uma olhada aqui, professor Anderson, que tem gente dizendo que está indisponível o vídeo. Qual o meu? Não, eu estou mandando o link e o pessoal está falando que está indisponível. Tá ok aí para vocês a live, pessoal? Sinaliza para gente. Aí, ó. Vocês estão conseguindo ouvir e ver a gente direitinho? Vou até aproveitar e compartilhar aqui com um monte de gente. Vamos lá. É o positivo. Enquanto o pessoal está se estruturando aí, a gente já falou que vai ser o contexto da live. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou a professora Karina Martins, criadora do Conexão Pública, tá? Professora, instrutora do Portal de Compras Públicas, mentora, faço parte da comissão da OAB-DF, comissão de licitação. O propósito do Conexão Pública é trilhar entre as licitações e contratos, o legislativo e até mesmo a área criminal. O Conexão Pública conectará essas três áreas, tá? Para que a gente entenda entre a parte criminal que está englobada, entre o legislativo que vai caminhar certo, que o professor Anderson traz hoje para a gente o real mandato de valor, e as licitações que em si fazem parte ali dessa grande parte da fiscalização dentro do legislativo. Então, é um conjunto para que todos entendam que essas três áreas são vinculadas, são uma vertente que precisam ser atendida no como um todo, tá? Então, a partir daqui, o Conexão Pública vai gerar essa conexão com todos vocês, para que a gente possa alinhar tudo direitinho, né, não, professor Anderson, e trabalhar Claro. nas conformidades da legislação. E aí eu passo a palavra para o professor Anderson fazer uma abertura sobre o tema entre a mentalidade de valor e a fiscalização estruturada. Vamos lá. Mentalidade de valor é um capítulo, inclusive, do meu livro Mandato de Valor. Por que eu comecei a abordar? Exato aí, ó, tá bem cheio de marcações. Muito bem, garota. É isso aí. Cheio de Lendo marcações. aqui. Isso aqui, inclusive, o primeiro capítulo eu falo sobre isso, né? Capítulo 1, mentalidade de valor. Por que mentalidade de valor? É muito comum nos municípios. Vamos lá, vamos voltar aqui a fita um pouquinho. A gente, o meu forte hoje como mandato de valor é o poder legislativo, tá? Hoje são 5.568 casas legislativas nos municípios, mais as 27 nas unidades da federação, que são as 26 nos estados, mais o Distrito Federal, né, que é uma casa com dupla competência legislativa. Nós temos o Congresso Nacional Bicameral com Câmara e Senado. Aí nós temos 5.568, mais 27, mais duas. Aí dá um número absurdo. E nos municípios, especificamente, professora, o que eu identifiquei é que as ações de fiscalização, elas não são estruturadas adequadamente e isso gera um processo fiscalizatório
viciado em busca de like, sem estruturação nenhuma, e a consequência natural disso é que o poder público, ele em vez de olhar para aquilo, tá? Seja do lado do poder executivo ou do poder legislativo, com o viés de atender a população, eles transformam num ringue de disputa política e o principal prejudicado nesse processo acaba sendo a população. É muito comum, eu vejo aqui com os meus seguidores, que acaba aparecendo no meu feed, eles empreendendo alguma ação fiscalizatória, é uma ato legislativo. Ora, ele existe para legislar e fiscalizar. Então, ele tem por função primeira, principal, principal, uma das ações é a fiscalizatória. E digo mais nesse parênteses aqui, que as ações fiscalizatórias, elas criam mais conexão entre o parlamentar e a população do que a ação legiferante. Por que que isso acontece? Porque ninguém aguenta mais leis. Então, os atos de fiscalização, eles têm um condão muito pessoal, porque a pessoa se sente protegida, ela se sente assistida pelo parlamentar. Agora, quando ele transforma isso em disputa política, isso sai do viés da entrega real e passa a ser uma ação meramente em busca de like. É muito comum, olha aí, ó, boi no Pix, esse cara é craque demais, está no avião vindo da Europa e diz que está caindo a conexão. Depois segue esse cara aí tu vai ver, o cara... Aliás, para atender boi no Pix, não é nem primeira classe, tem uma classe que é acima da primeira, que é lá que ele está. Então, o que acontece aí? É muito comum você chegar, eu vejo nos vídeos aí, né? O parlamentar, ele vê alguma coisa errada com a prestação de serviço pelo Poder Executivo e ele já chega chutando balde. Ele esgota, aliás, ele não esgota as instâncias de diálogo e de conversa e de estruturação da ação fiscalizatória e já vai para a briga. Como quando eu falo de estruturação de ação fiscalizatória, professora, a gente pode falar que, conforme está no próprio livro, né, definir o objeto que você vai fiscalizar, identificar o resultado esperado, ou seja, o que deve ser entregue com aquela ação fiscalizatória, levantar documentos e dados, porque é com base em documentos e dados que você vai fazer um bom requerimento de informação, é com base nesses elementos que você pode empreender, por exemplo, você pode expedir ou editar um decreto, né, lá, propor um decreto legislativo sustando atos do Poder Executivo que eventualmente tenha exorbitado do poder regulamentar, ou seja, flagrantemente inconstitucional. Então, é possível empreender essas ações com atos fiscalizatórios que sejam estruturados, porque quando vai para a disputa política, eu posso citar outros aqui, né, por exemplo, comparar nas contratações públicas, né, o planejado com o contratado, fazer audiência pública para fiscalizar esses contratos, mas não se faz, então busca aparecer na internet, nas redes sociais, só por aparecer, sem gerar resultados reais. Então, quando eu falo de fiscalização estruturada, em síntese é isso, é parar com essa frescura e voltar para o objeto, porque no final das contas, todas as ações do poder público têm que gerar bem público, tem que atender às necessidades reais das pessoas e não ficar apenas na querela política. Que o pessoal precisa entender que a fiscalização não é um oba-oba, né, professor Anderson? Sim. De só fazer aquele like, aquela divulgação da problemática, de parar com aquele negócio, vamos dizer assim, que é só aquele ataque político entre um e outro, que é, né? Porque hoje em dia você vê muito isso, que é o ataque só daquela problemática, depois aquilo morre, que era só um ataque. Ataque político. E aí, daqui um pouco, cadê aquela fiscalização real ali acontecendo daquela problemática para realmente trazer uma solução? E então, o resultado? São poucos que realmente fazem a estruturação dessa fiscalização e dão continuidade à estrutura correta da fiscalização, né? Então, isso deixa um pouco a pecar e, na minha
humilde opinião, diz muito sobre ali a mentalidade do real valor do mandato de valor. Porque é aquela questão de você valorizar o que você pôs na tua linha de frente ali, no seu objetivo de Uhum. conquista. Porque o seu Sim, objetivo de sim. conquista era o seu mandato. E com ele vem ali o seu poder de fiscalizar Uhum. aquilo dali que você se propôs, né? Olha, professor Anderson, tá aqui o mestre Danilo Falcão aqui conosco aqui na Grande live. Olha, Danilo. que honra. Vou estar com ele semana que vem em Cuiabá. Vou palestrar no evento da UBB. A gente vai se encontrar e tomar aquele café. Saudade desse cara. Pois é, olha aí que maravilha, hein? Ó, tem mais gente falando aí, ó. Tem, ó, o problema é que as controladorias dos municípios não funcionam. Serve apenas de cabide de emprego. Não conta isso numa live. Tá puxando o Aí, problema, né, professor? ele já viu aqui que é Luiz, né? Luiz Gomes, né? Problema não é. Cara, infelizmente, essa é a realidade. Isso é extremamente nocivo para a população, que é quem está esperando o resultado do que o mandato entrega. Eu estava vendo aqui umas frases que eu coloquei quando eu falei de fiscalização estruturada, né? Que diz assim: fiscalização séria não procura culpados antes de conhecer os fatos. Mas é isso que acontece. Fica se procurando culpa. Ah, quem fez? Quem fez? É aquele sentimento de culpa que parece que a pessoa vive com trauma do passado, em vez de olhar a população que está ali precisando do resultado, né? A denúncia acende o alerta, o método produz a prova. Então é isso que tem que acontecer. Ó, fiscalizar não é aparecer depois do problema, é acompanhar para que o problema não aconteça. O vereador não precisa esperar o escândalo para cumprir sua função. Qual é o dilema? Qual é o problema? Então, eu acho que tem que sair realmente dessa curva da confusão e voltar para a curva da solução e apontar para a solução, porque tem população precisando ser cuidada e é isso que os parlamentares precisam fazer, de fato. Eu acho que se eles se conscientizassem mais de que a fiscalização deve ocorrer ali de início, a partir do momento que eles têm aquela obrigação fiscalizatória de não deixar o problema nascer, para depois ir lá criar aquele montinho de hoje oba-oba de internet, fulano não fez isso aqui, o problema dele está aqui, parou aqui. Gente, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Primeiro que ali vamos dizer assim, a parte de gestão pública, aquela parte que é para a gente controlar de uma forma mais específica as atuações, não vai ter um parâmetro correto. Porque precisam entender como fiscalizar ponto a ponto. Entender como se faz isso na íntegra. E eu digo para vocês, no livro do professor Anderson, esse mandato de valor, ele mostra até ponto a ponto. Questão de leitura, gente, até. A gente pegar aqui um pouquinho, dar um passo a passo aqui. Eu estava vendo aqui nas páginas 188, ele detalha ponto a ponto a fiscalização. Então, assim, são coisas que eu diria que falta capacitação, um entendimento melhor de como fiscalizar, de como gerar essa fiscalização de forma eficiente. Eu diria isso. E Anderson está aqui para poder dizer aí nos parâmetros dele como que é esse desmembramento da fiscalização. Você fala, deixa eu ver aqui, que eu vi aqui, os erros, por exemplo, os erros e limites da atuação do vereador, é isso? Deixa eu ver aqui a pergunta. Você pode refazer, por favor? Ó, primeiramente, a gente tinha começado pela pergunta que nem foi citada, mas praticamente que você já respondeu, que é o que Uhum, diferencia uma fiscalização focada apenas em apontar erros de uma fiscalização estruturada voltada para a geração de valor. Aí a uhum. gente já mandou essa parte. Agora, ele me fala, quais são os maiores erros que órgãos públicos e fiscais de contrato cometem na execução contratual e como evitá-los? Ah, essa pergunta aí é boa, viu? É boa. Olha só.
E eu falo muito isso no livro, tá? O primeiro grande erro é confundir indício com prova. É assim, porque é aquele lance que a gente falou do like, né? Se tem um indício, você já quer confundir isso com a prova. Não, existe sim, eu vou botar o dedo na ferida lá, eu vou causar, eu vou fazer, vou acontecer. Aí, de repente, você corre o risco. Eu vi um fato recente, é porque eu tentei até pesquisar aqui, que aconteceu exatamente isso. O vereador ficou com cara de paisagem aí depois, né? Porque ele criou todo um auê em torno de uma situação que, na verdade, nem era da forma como ele estava abordando. Então, o primeiro grande erro, confundir indício com prova. Uma informação que, às vezes, é recebida precisa ser verificada antes de virar acusação pública, porque você acaba colocando em jogo uma série de situações aí. Teve um caso prático lá em São José do Rio Claro, no Mato Grosso. Inclusive, eu tive lá dando um treinamento para eles, né? E a gente ensina uma coisa, eu não quero falar de sarcasmo, porque não é, né? Porque é sério demais isso, mas eu chamo de estressamento do poder executivo. Quando o poder legislativo não é atendido nos seus pedidos e nas suas demandas, eu nunca, jamais oriento o poder legislativo criar problemas com o executivo, que é quem tem que resolver. Esgote todas as instâncias de conversa, use os produtos legislativos para resolver os problemas. A gente tem uma diversidade deles, que vai desde indicação a requerimento de informação, ofício, tem um tanto de outras coisas, a própria conversa pessoalmente, para o prefeito atender às demandas da população antes de apelar. E aí, quando entra no nível de estressamento, aí começa, por exemplo, a fazer uma convocação do secretário de Estado para prestar esclarecimentos na comissão pertinente na Casa Legislativa. Isso é uma forma de estressar. Eu já acompanhei casos de estressamento que chegou até a CPI. O caso de São José do Rio Claro é típico disso. Eu tive lá em janeiro, dando esse treinamento para eles, a gente falou exaustivamente sobre esses níveis de estressamento, e eles entenderam o jogo, resultado, caçaram o prefeito. Isso terminou numa comissão processante e eles caçaram o prefeito. Só que eles não fizeram conta própria, eles não fizeram isso à revelia de níveis de tratativa e de fiscalização estruturada. Eles foram extremamente inteligentes, fato é que hoje a Câmara Municipal daquele município, ela caiu na graça da população. Hoje eles conseguem ter um valor percebido altíssimo, exatamente por conta deles terem desenvolvido um trabalho organizado, especialmente nas ações fiscalizatórias. O que aconteceu, professor, ao fim e ao cabo, é que o prefeito inobservou esses níveis de tratativa, não respeitou a casa legislativa, e aí sim, houve uma mistura de indícios e depois de provas robustas, que deram causa à cassação, que resultou na instalação da comissão processante e, por fim, a cassação do prefeito. Então, isso aí serve de alerta para quem hoje está no Poder Executivo, para que dialogue com a Casa Legislativa, para que tenha responsabilidade com o mandato, porque não é o interesse de quem está no mandato de uma casa ou de outra, é o interesse da população, é o resultado para a população, para mudar a vida dela com as ações que ambos os poderes podem empreender em favor dela. Excelente, professor Anderson. Tem uma passagem do seu livro, na página 25, mais ou menos, que ainda falando sobre mentalidade de valor, que eu achei super interessante. Que ele fala assim: mentalidade de valor. Cada pessoa é a porta de entrada para uma comunidade inteira. Aí você fala: vou perguntar, é você e mais quantos? É transformar um pedido em ação coletiva. Você pode dar uma explicaçãozinha? Porque eu achei essa parte muito interessante, porque ela é bem resolutiva sobre a questão ali de problemática, sabe? De como solucionar os problemas de uma forma mais efetiva. E não ficar Perfeito. naquela rodinha, né, de Perfeito, enrolação para solução. perfeito. Olha só o que acontece aqui. É,
Isso aqui, para quem está em campanha, inclusive, isso aqui vai ficar gravado, né, essa live? Vai sim. Dá um bom corte para quem quiser usar isso na campanha, tá? Você lembra de... Você é muito novinho, talvez não lembre disso. Tinha um programa que eu acho que era do Serginho Malandro, e tinha um quadro dele que era a Porta dos Desesperados. A Porta do Desesperado eu hoje comparo com aqueles candidatos, aqueles políticos que passaram 4 anos sem entregar nada com coisa nenhuma, e aí quando chega no ano eleitoral, e agora ainda mais que a campanha começa mês que vem, né? Aí ele começa a ir atrás da Porta dos Desesperados. Ele não se conectou com pessoas e agora quer fazer isso. O mandato tem 1.460 dias. Enquanto eu fui assessor parlamentar e desenvolvi a minha jornada como estrategista de mandato, atuando como mandato parlamentar, eu nunca, professora, e vocês que estão aqui participando dessa live, eu nunca atendi uma pessoa individualmente. Eu usava o que eu chamava de coletivização da demanda. E o que significa isso? Imagine, a professora Karina chegou lá no gabinete dizendo assim, eu, como assessor parlamentar, te recebia e você chegava e apresentava a sua demanda. Olha, eu estou com um problema sério na minha escola, na escola pública onde meu filho estuda. Lá está caindo, o calor é demais, não tem ar-condicionado e blá, 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 aquela história toda. E aí, o que eu fazia? Em vez de... Eu poderia, sim, empreender uma ação só para te atender, mandar uma indicação para o Poder Executivo, ou o que quer que seja. Só que aí eu fazia a pergunta. Carinha, você e mais quantos? Por que eu fazia isso? Porque eu sabia que aquela demanda, ela também atendia um universo de pessoas. O coletivo, né? O coletivo. E se você não conhecesse ninguém, eu ia te estimular a criar um grupo, sei lá, de WhatsApp, alguma coisa assim, para expandir, para lastrear essa demanda e a gente passar a ter conexão, em vez de só com uma pessoa, com várias. Tem um exemplo clássico que eu gosto de citar, o vereador Marquinhos Rodrigues, lá em Betim, Minas Gerais. A gente está falando de um município que é da região metropolitana, é um município gigantesco. E ele estava na porta dos desesperados. Ele estava chegando na eleição de 2024 e ele falou, agora eu preciso expandir, eu não tenho como, e eu quero participar da sua mentoria. Ele entrou na mentoria, era uma mentoria de 5 encontros, e eu me lembro que nessa aula, especificamente, falando sobre a coletivização da demanda, ele anotava muito, né? Resultado, assim, em pouco tempo, ele, em vez de estar conectado com uma pessoa, ele já tinha um banco de dados gigantesco, porque ele fazia exatamente isso. Uma pessoa chegava no gabinete, apresentava a demanda para ele e ele fazia essa pergunta, é você e mais quantos? Aí a pessoa, tem a comunidade inteira. E aí tem, não sei se foi o caso dele, que é de um pessoal que jogava lixo na saída da cidade lá. E aí poluía, tinha ratos, essas coisas, né? E ele foi lá empreender uma ação fiscalizatória por conta de uma pessoa que reclamou do lixo jogado. E ele fez o quê? Perguntou, é você e mais quantos? Quando chegou lá, tinha uma multidão de gente. Na rua mesmo, não precisa de lugar, de bolo, de coquetel, de nada disso. Junta o pessoal lá e ele vai... Oi? Travou um Oi? pouquinho, Deu uma travada aí? professor Randall. Deu. Mas está tudo bem. Então ele fez o quê? Ele começou a fazer isso. E o que eu ensino pelo método, pelo é você e mais quantos, é exatamente isso. Quando ele chega lá que tem uma multidão de gente para resolver aquele problema, aí eu falava assim, Marquinhos, quando chega lá você vai fazer a seguinte pergunta. Alguém aí conhece alguém de outro bairro que tenha um problema para a gente ligar agora aqui ao vivo, no Viva Voz e perguntar se tem problema lá? E aí ele fazia isso, né? E a pessoa ligava para o outro lá, e ó, tô com o vereador aqui, vocês têm algum problema que o mandato dele pode resolver aí? Aí a pessoa do outro lado, rapaz, a rua não está asfaltada, já tem tempo e tal. Aí qual é a pergunta que o vereador fazia para a pessoa que estava do outro lado da linha? É você e mais quantos? Aí ele já ia para aquele outro lugar e já tinha um outro grupo que era para ser uma, já tinha 15, 20 pessoas. É igual Rinodê, é marketing multinível. E aí o que você faz? A reboque disso, você amplia a conexão, aumenta o número de pessoas, coletiviza a demanda, você traz mais pessoas para o centro do seu projeto político, você tem mais pessoas de nível superaquecido com quem você pode comunicar e prestar contas daquilo que você entrega, para quando chegar no mandato,
não ficar desesperado, achar cadê o pessoal, cadê o quê? Você não construiu nos 1460 dias. Então, o que acontece, professora? Mandato tem 1460 dias, olha isso. Se o vereador, se o parlamentar é constante nos 1460 dias, com um mandato bem alinhado, com ações fiscalizatórias responsáveis e importantes e relevantes, se ele for constante, ele torna leve na campanha aquilo que vai ser extremamente pesado se ele não fizer. A constância leva à leveza naturalmente, porque ele constrói uma série de coisas nesse trajeto. Entre elas, a alta conexão com pessoas por meio do seu trabalho importante, relevante e útil. Excelente, professor. O que eu gostei muito desse seu livro, Mandato de Valor, foi porque ele trabalha muito estruturação, no que fala aqui de detalhamento, daquela explicação pausada do que é a real estruturação de uma fiscalização. E eu acho que é o que muito falta hoje em dia, essa explicação sobre estruturação. E olha que eu não estou falando nem só do legislativo, porque se a gente entra aí, cruza o legislativo aí, com as licitações e contratos, cruza aqui com a fiscalização, a gente entende o quanto é importante estruturar toda essa coisa de forma cronológica para que você tenha sucesso nisso tudo que você está construindo. Então, assim, a questão de estruturar, ela não é só uma coisa simples. Não é algo só de falar, vou estruturar. Você precisa entender como estruturar, por que estruturar, como fazer cada passinho daquele dali, para você ter ali o seu mandato de valor, para você ter ali a sua Câmara Municipal funcionando muito bem, para você ter ali o que você tem de necessidade, o que você tem de obrigação de cumprir de forma correta, de forma estruturada. Eu sou uma pessoa assim que é apaixonada por estruturação. Tudo que eu faço, eu gosto de estruturar de uma forma ali. Não é à toa que eu tenho um curso de dispensa com estruturação para câmaras municipais. Justamente por esse fator, porque eu vejo que isso é uma deficiência dentro das câmaras municipais. Foi um curso criado justamente para sanar essa dificuldade de estruturação para eles. E aí, professor, agora a gente passa para a nossa terceira e última perguntinha, que ele pergunta: como implantar uma fiscalização estruturada na prática, mesmo em órgãos com poucos servidores e recursos limitados? Boa, muito boa. Inclusive, só aproveitando antes de responder aqui, boa pergunta. O Luiz, aquele Luiz Gomes, né? Ele está descendo o malha aqui. Ele fala: os atos administrativos pelo Executivo rasgam a Constituição. Bem-vindo ao, eu não vou dizer adorável mundo, porque não é tão adorável assim, mas essa é a realidade nua e crua. A gente conhece, muitos municípios aí sabem que funciona dessa forma, porque a forma rastaquera de se fazer política, ela ainda tem uma predominância muito forte. Isso é muito ruim. Quando ele fala os atos administrativos pelo Poder Executivo rasgam a Constituição, isso significa que o Poder Legislativo não está fazendo o seu trabalho adequadamente. As ações fiscalizatórias, elas ainda estão refém do compadrio político, estão reféns do toma lá da cá, dos cargos que se oferece. Quando eu falei do caso de São José do Rio Claro, que descambou aí para uma comissão processante, eles foram muito corajosos, porque isso não é algo tão comum. Você conhece essa realidade também, professora, de uma Câmara se mobilizar nesse sentido, ao ponto de resultar numa comissão processante derrubar um prefeito, porque por conta dos atos flagrantes dele, inclusive desses aqui, né, que rasgam a Constituição. Ele fala aqui também, o controle interno não funciona como deveria e nem a governança. Tá outra coisa que as câmaras municipais, o poder executivo municipal nem se fala, né? Porque eu acho que é onde deveria funcionar a governança no seu nível mais nobre, né? De gestão, inclusive, de recursos, de compliance, de Há quem diga, né, umas câmaras professor municipais que dão um orgulho Anderson? danado, né? Há quem diga que levar
a governança para dentro de uma Câmara Municipal é algo pesado pela governança atender órgãos públicos maiores, né? Só que no meu modo de pensar, quando a gente fala Uhum. em governança pública e quando você pega ali a legislação para ler fio a fio, você tem como levar a governança. Eu digo para eles que tem como trazer governança para os pequeninos. Uhum. Tem como Claro, trazer, claro. sim, a governança dentro das câmaras municipais. Tem como trabalhar. Existe ali na lei como você parametrizar aquilo dali ali dentro. Não é porque é algo que foi criado, fundamentado para grandes órgãos públicos que ali dentro não cabe. Cabe. Basta você querer entender que aquela demanda que está prevista ali na legislação tem como ser aproveitado. Essa é a grande Sim. diferença. O que o pessoal Uhum. não entende é como aproveitar ali dentro o que está previsto ali na legislação. Então, aí, sabe, eu acho que é um pouco assim. É aquele fio de necessidade de capacitação para entender um pouco como a governança Uhum. entraria dentro dessas vertentes de câmaras municipais, nesse Uhum. âmbito assim. Mas eu costumo falar que eu tô levando. Eu tô levando. Eu tô É porque levando. a De gente pouquinho em vem de, pouquinho eu tô levando. a gente vem de uma cultura política desde os tempos desde o nascedouro da República no Brasil. Infelizmente, é assim. Eu, por exemplo, professor, eu não curto muito a frase de essa coisa de nova política e velha política. Eu falo isso desde quando eu estou no poder legislativo. Quando chegam com esse discurso, desde aquele negócio de MBL lá atrás, lembra daquele movimento de 2013, é a nova política. Eu, como especialista nisso, eu entendo que a política ela só pode ter um termo de boa política, não é nem velha nem nova, ela é boa. Ela tem um viés de atemporalidade muito interessante. Então, eu sempre costumo falar da política, mas nós precisamos de uma nova política. Não, nós precisamos da boa política, porque ela é atemporal. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, é de falar que política corrompe as pessoas. Eu falo de forma veemente no livro e sou contra isso, porque eu não acredito que política corrompa ninguém. Eu não acredito, de verdade, eu não acredito nisso. A política, ela amplifica quem a pessoa é. Se ela deixou de dar o troco, de devolver o troco que veio a mais na padaria quando ela era pequenininha, e ela não tratou isso, não ressignificou isso, quando ela ficar adulta, entrar para a política e perceber o oceano azul de possibilidades, isso vai amplificar nela atos de corrupção, com certeza. Se a pessoa foi uma pessoa boa, teve princípios, boa índole, bem criada e tem caráter, a política vai amplificar isso nela. E a gente conhece exemplos práticos disso. O Brasil, infelizmente, professora, ele nos dá um péssimo exemplo nessa área. Para nós que lidamos com consertos, ajustes da política nesse país, com aquilo que nós entregamos, nós enfrentamos grandes desafios. Você, quando vai lidar com compliance, com transparência, com gestão, com governança, dentro do poder executivo ou no legislativo, vai se deparar com grandes desafios e grandes dificuldades, porque a boa política não é a regra, ela não dá o tom na política nacional. Infelizmente é dessa forma. E nós temos grandes desafios a enfrentar. Quando nós falamos de fiscalização, você me perguntou assim, como criar uma cultura permanente de fiscalização. E aí eu penso no seguinte, que a cultura ela não nasce de uma atuação isolada, digamos assim, de um vereador. Ela precisa, na verdade, ser institucionalizada pela Câmara. Quando eu olho algumas câmaras investindo pesado nisso, de você entrar lá e tem o portal da transparência, e quando clica, em vez de mostrar site fora do ar, ele mostrar a alma da gestão e da governança, eu vibro com isso, porque eu sou especialista em governança. A minha formação e especialização é nisso, então é uma coisa que está no meu DNA. E quando eu olho essa zorra toda, essa desorganização, eu piro, eu não tenho nem cabelo mais para perder com isso. É loucura total. Então eu acho que essa cultura permanente, ela tem que ser institucionalizada, esse é um fato, tá? O Quando primeiro você vê passo... desenhado, né, professor? Quando Uhum, você vê desenhado é outra realidade. É outra sim, realidade.
quando a gente fala, até te cortando, quando a gente fala aqui de fiscalização, de estruturação de fiscalização, que a gente passa para pensar para pensar numa Câmara Uhum. Municipal e pensa assim, essa Câmara Municipal, ela está estruturada, ela tem ali um parâmetro para seguir, ela atende compliance, atende ali uma governança, Uhum. ela tem um entendimento sobre tudo que tem a ser funcionado dentro da Câmara. Uhum. As pessoas responsáveis sabem aqui o que elas realmente devem executar, sim ou não. Uhum. Então, assim, são perguntas que até hoje eles fazem para a gente nas aulas, nas palestras, entendeu? Muitas dúvidas. Ah, eu posso fiscalizar? Como que eu vou fiscalizar? Entendeu? Então, são muitas perguntinhas que, assim, ao meu modo Uhum. de pensar, hoje a gente já caminhando nesse trabalhar, nessa previsão que está lá Uhum. na Constituição sobre a fiscalização. É Uhum. algo que já era para ter um entendimento maior dessa gama toda de Claro. vereadores, sabe? Não era para ser É. uma situação assim tão presa, né? Olha Tão só, sem entendimento. olha que interessante. Quando você me perguntou ainda há pouco sobre criar cultura permanente, né? Quando eu estou falando sobre criar essa cultura permanente, eu coloco geralmente aqui, escrevo no quadro, né, a palavra, a lógica da fiscalização. Ela, ela se divide em duas. A lógica episódica, que é de episódios, ou seja, deu a cagada lá e aí ele vai naquilo ali e pronto, né? E a lógica do acompanhamento. Então eu desço o sarrafo aqui na lógica do episódio e aí eu vou falar bem da lógica do acompanhamento. Por quê? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Uma fiscalização que foi num posto de saúde ou num posto de remédio, de medicamento, ou enfim, numa UPA, sei lá. E ele chegou lá brigando com todo mundo porque faltou medicamento. Essa é a lógica episódica. Ele fez um horror de coisas para aparecer, para ganhar like, por causa da falta de medicamento. Essa é a lógica episódica, é do episódio ali. O que é a lógica do acompanhamento? A lógica do acompanhamento é aquela que empreendeu ações desde que a empresa que fornece medicamento foi contratada para evitar que o medicamento faltasse. Essa é a lógica do acompanhamento, percebe? Travou um pouquinho, professor. Então, perene, estruturada para evitar que problemas assim ocorram. Lógica episódica, sou veementemente contra e eu falo sobre isso o tempo todo aqui. E a lógica do acompanhamento, que eu vejo que é uma das nuances aí de como criar uma cultura de fiscalização permanente. Ela precisa, a Câmara, definir, por exemplo, uma agenda, digamos assim, anual de fiscalização. Isso está dentro de um escopo de um projeto estruturante de fiscalização. Cara, o que, que nós vamos fazer nesse ano? Ó, as metas são essas, os resultados são esses. Isso está no plano lá de execução estratégico do Poder Executivo. Olha lá, eles vão fazer isso, vamos pegar aqui, né? Porque nós temos que ver o resultado disso acontecer para a população. Isso não acontece só com o plano estratégico do Poder Executivo, acontece com as políticas públicas que o próprio Poder Executivo realiza ou executa. Isso tem que ser fiscalizado pelo Poder Legislativo, porque eu acho que ele vai mostrar valor e entregar valor real para a população quando ele faz com que as ações do Poder Executivo se tornem reais para trazer melhor qualidade de vida para a população. Se o Poder Executivo ou Legislativo não faz isso, quando os caras quiserem permanecer no mandato, ele vai acabar tendo que usar de artifícios nada republicanos para poder permanecer, e é isso que a gente não concorda. Então a gente está aqui dando pequenos insights, talvez uma palavra, uma frase do que foi dito aqui pode mudar a rota de quem está na jornada. Sim, e hoje ainda tem aquela questão, né, professor, daquelas pessoas que ainda têm medo de fiscalizar, né? Eu acho que, eu não sei se o
professor lembra do evento que nós participamos da UVB, da Marcha de Vereadores aqui de Brasília? Eu cheguei a escutar esse tipo de situação, sobre o medo de fiscalizar, entendeu? E aí a gente já entra em uma outra seara, de que alguns estão deixando de fiscalizar por esse medo, por imposição de outros, entendeu? Então aí a gente já entra em outra coisa que nem deveria existir, né? Porque fiscalização ali prevista na Constituição é obrigatória. Não A mudança deveria ser de... um motivo para que vereadores tivessem medo de fiscalizar contratos que são obrigações dele, né? Então, assim, no meu modo de pensar, mas a gente sabe como que é a política em vários estados brasileiros, a gente sabe como que é difícil, né? Então, é um pouco complicado, mas ainda existe essa cultura dificultosa ainda. Geralmente isso aí está muito ligado àquela política do toma lá da cá, né? O prefeito, ele em regra, ele torna a Câmara um puxadinho, um apêndice da prefeitura, e a Câmara aceita isso, sei lá, em troca de cargo, essa camaradagem toda que eles criam por lá, e acaba que o poder legislativo fica refém disso. Isso é um dos grandes males que é preciso extirpar da política brasileira. Não é fácil, viu? Porque criou-se uma cultura em torno disso aí. Eu fui palestrar num evento em algum lugar do Brasil, recentemente, que eu não vou dizer, e aí eu me lembro que eu estava falando exatamente sobre isso, e eles quase que em uníssono do clientelismo pesado. Ah, mas se não fizer isso aí lá, eles não vão votar. E eu fui quebrando esses paradigmas, né, de cada um deles. Beleza, você fez agora, eu tenho aversão a projetos que concedem título de cidadão honorário, honorífico, essas coisas aí, né, dar nome de pessoas para a escola. E aí eu me lembro que um foi e falou assim: rapaz, mas teve uma família lá que eu peguei e fiz um projeto de lei alterando o nome da escola e ganhei os votos da família. Aí eu falei, beleza, e na outra eleição você vai fazer o quê? Vai mudar de novo o nome para outra família? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer? Então, são coisas que são muito comuns, e esse medo de empreender ações fiscalizatórias foi por conta disso que eu criei o louvável Instituto do Estressamento. O estressamento tem níveis. Quer ver um exemplo clássico aqui, ou prático disso? É a pessoa que vai procurar o gabinete para ajudar na estruturação da escola porque está caindo aos pedaços. Ela procurou a Secretaria de Educação do município, não deram bola, falou com o prefeito, não deu bola, e ela foi se valer do vereador para fazer isso. O que o vereador pode fazer? Chegar na escola fazendo videozinho de Instagram e xingando e esculachando? Não, não é isso que eu prego no princípio do estressamento. Faz uma indicação, e não faz uma indicação sozinho, torna a comunidade partícipe. Como é que você torna a comunidade partícipe? Se alguém procurou, pergunta para ele, é você e mais quantos? Junta esse grupo, é estruturar esse trem, que aí dá certo. Tá? Mobiliza, bota a comunidade envolvida, vai lá na indicação. Essa indicação tem por objetivo atender a demanda da comunidade, do grupo escolar, não sei das quantas, nomina essas pessoas lá para elas se sentirem partícipes do processo. É assim que acontece. E torna essas pessoas informadas e atualizadas de tudo o que acontece. Chama alguma dessas pessoas para presenciar uma reunião com o secretário de Educação. Junta 15 aí, bora lá conversar pessoalmente. E vai fazendo disso níveis de estressamento. Aí o cara não deu bola, não resolveu, está sem ar-condicionado, está caindo aos pedaços, não resolveu. Aí você amplifica o nível de estressamento, sobe o nível. O que pode fazer? Faz um requerimento de informação pedindo informação sobre alguns contratos lá na escola, de por quê, por onde, por qual, o que foi. Eu tenho aqui o requerimento de informação inteligente, eu falo sobre isso aqui, tá? Como fazer um bom requerimento, com boas inquirições, que é para botar esse pessoal contra a parede. Ele pegou esse requerimento de informação e triturou, não quis saber e não deu resposta, o pessoal continua na mão. Sabe o que você faz? Sobe o nível de estresse. Como é que você faz? Comissão de Educação da Câmara convoca, não convida não,
convoca o secretário de Educação para prestar esclarecimentos sobre pá. E convocação a gente já sabe, né? Não tem esse negócio de, não sei se eu vou, tem que ir, porque senão pode formar culpa sobre a pessoa, e isso vai dar um problema. Sem contar que o requerimento de informação já implica em crime de responsabilidade. Então tem toda uma história aí. Se Tem toda não uma resolveu, organização, né? né? Convocou, não resolveu, sobe o nível. Daí a pouco você está instalando uma CPI para investigar a coisa. E deixou chegar nesse nível, não foi por causa do vereador que foi chato. Ele agiu de forma estruturada. Começou pelo diálogo, pela conversa, envolvendo a comunidade interessada, e o Poder Executivo pouco se lixou. Aí agora, quando chega no nível 10 de estressamento, aí o cara, e agora o que eu vou fazer? Irmão, a gente está tentando conversar com você já tem 8 meses, e você não quis dar bola para nós aqui. Vou te dar uma chance. Quer retomar o diálogo, aí vamos conversar, porque nós queremos ver a escola resolvida lá para a população. É assim o jogo. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo professor Flávio Sestari. Craque demais. Sou Craque, fã. né? É. Maravilhoso. Professor Anderson, então a gente vê que essa problemática é muito ali em entender como que funciona de verdade, né? Porque, assim, a gente, igual o senhor deu exemplo agora da escola, aí eu vou puxar um pouco para o lado da licitação para que o pessoal entenda como que faz o furo do funcionamento. A partir do momento que você tem uma escola pública ali, ou que você tem uma creche ali, levando para o lado da creche, a gente tem contratos de credenciamento ali, que são compras de vagas de educação infantil, que precisam e devem ser fiscalizados. A gente precisa dessa cronologia. São contratos seríssimos, são contratos que muitas das vezes precisam seguir parâmetros ali da Secretaria de Educação, uma série de envolvimentos, a necessidade da população local. Então, assim, são coisas que puxam a demanda, que requer ali a junção ali da prefeitura com a secretaria, para verificação de necessidades e tudo mais. Então, assim, é um conjunto de coisas, sabe? Não é só não é só o legislativo que comanda exclusivamente determinadas nuances disso. Aqui dali vem um contrato de contratação pública que exige uma fiscalização seríssima. Entendeu? Então, assim, são junções são junções de atividades, né? E o pessoal precisa entender que essas duas áreas se conectam ali justamente nesse ponto, que é onde a gente pode apertar para que funcione da forma correta. Para que realmente seja cumprida aquela contratação, para que atenda os parâmetros ali que veio dentro de um edital. Tudo ali preceitua dentro de uma grande estruturação. Entendeu? Aí basta a gente entender como que funciona tudo, cada partezinha, o que vai puxar para o lado do legislativo, o que eu posso apertar ali com o administrativo ali dentro das licitações e contratos. Entendeu? A gente precisa fazer essa união. E é por isso que também eu criei a Conexão Pública, para a gente poder apertar essa junção e fazer com que as pessoas entendam essa conexão de forma mais clara. Professor Jamil aqui com a gente. Que maravilha. Ariela aqui. Aí, ó, a Ariela já manda um abraço para ela e para o Biela, meu grande amigo. Ela fica fazendo uns pratos de comida bonita e postando aí, eu vou te contar, né? Não pode fazer um tempo. A gente chama para fazendo figa. Ela posta uns peixezinhos lá, né? Umas coisas assim. Tu já viu, rapaz? Não, e tem uns negócios gourmet também, ela é craque demais. A Ariela tá faltando convidar a gente, né, Anderson? É boa, total. Olha a gente se convidando já na live, olha. A Ariela convidar a gente para comer aquele peixe. Ó a pergunta do Sestari aí. Vereador consegue fiscalizar sem ser taxado de oposição, professores? Aí é que a gente vem falando aqui desde o início, né? Se você usar os níveis de estressamento, porque assim, tem 8 camadas os níveis de estressamento, ele se divide em 8 camadas, eu falo isso no livro.
Só lá pela quarta camada que dá para entender que é oposição, porque até ali o político está fazendo a política da boa vizinhança, né? Dizendo assim, olha, eu estou trazendo a população aqui, não quero problema nenhum não, só vim aqui comer uma rapadura com farinha aqui no seu gabinete, secretário, só para a gente resolver isso. Pode resolver isso aqui? Aí muitas vezes o Poder Executivo fala assim, né, você está querendo crescer aqui, quer virar prefeito. Aí começa essa discussão e o que eu ensino sempre é, cara, não entra nessa vibe, não entra nessa conversa, não. Faz o seguinte, só bora resolver aqui, depois a gente conversa esse negócio de política, nem tá em época de política ainda, bora resolver. Olha só, professora, eu sou servidor de carreira da Procuradoria do DF e eu trabalho muito com licitações e contratos. Eu faço estudos técnicos preliminares, produzo outros artefatos, até o termo de referência, assinei um ontem. É um trabalho chato, porque é meticuloso demais, você tem que estar dentro das normas, seguir toda uma fundamentação legal importante. Porém, o que me move a não considerar que o que eu estou fazendo é chato é uma única coisa, é que eu sou servidor de carreira e, como tal, eu estou ali no poder público para fazer bem público, ou seja, direta ou indiretamente, eu estou cuidando de pessoas. Quando o poder público, pelos seus agentes, seja ele prefeito, vereador, secretário de Estado, o que quer que seja, está fazendo alguma coisa, tem que mudar esse foco da querela política, da má intenção, do viés da pessoalização das coisas e focar naquilo que é mais sagrado em quem atua no poder público, que é gerar bem público. Simplesmente isso. Quando a gente se desdobra nessas coisas e nessas causas, a gente tem que ser movido por um princípio elementar e mais sagrado, que é o de gerar bem público. É saber que por trás, ou que nos move para qualquer ação, como agente público ou político, é o interesse de uma coletividade que padece da necessidade de ter as suas demandas atendidas para que elas tenham melhor qualidade de vida. Quando todo mundo entende isso, tudo vai bem. Qual é o segredo? Exato, professor. A ação correta, ela desenvolve a política pública de uma forma mais correta, mais ajustável ao que é a necessidade, entendeu? Hum. Eu acho que a gente entra muito nessa pauta de que ações corretas trazem políticas públicas que desenvolvem a sociedade. Corretas. Ações corretas, né? É E isso. aí a gente pega naquela, né? Outro dia me falaram, mas você tá puxando a orelha dos vereadores. Então, e o nosso papel, eu entendo que é real esse. Puxar a orelha para que entenda de forma correta o funcionamento das coisas. Pelo menos na minha visão é essa, né? Enquanto eu estiver ministrando, vai ser isso, nem que seja ó, puxar a orelhinha deles para que façam a divisão de serviço da forma E é porque correta. a gente é fã, cara. Eu sou apaixonado pelos vereadores. Eu gosto demais deles. Eu assim, não, e não negocio isso, sabe? Eu gosto porque eu quero ver essa galera explodindo mesmo, assim, dando o seu melhor e sendo amado pela população pelos resultados que eles geram. É isso. É isso que a gente faz, na verdade, né? Não é interessante, professor Anderson, quando você vê aquele que realmente leva a política a sério, que realmente quer desenvolver o serviço, executar ali da forma correta, que busca se capacitar para trazer um desenvolvimento melhor ali para o município, aí você fala, poxa, tá precisando de mais tantos desse, né? Tá precisando de mais tantos desse em vários lugares por aí. Então acaba que você, quando Maravilha. vai vendo alguns espelhozinhos desse daí, mundo afora, acaba que você apaixona porque você fala assim, nossa, tá, o serviço tá dando resultado, o que eu tô explicando tá dando resultado, a capacitação realmente tem fundamento para isso. Entendeu? Então, assim, essa parte que é o gostoso de estar no lado que a gente está, de ver que tem resultado, de ver que tem desenvolvimento. Verdade, verdade. É isso mesmo. Professor Anderson, nós chegamos ao finzinho da nossa live, batemos aqui uma horinha de live. Eu gostaria que o senhor Massa. fechasse para a gente, encerrasse essa live
com alguma explicação, alguma dica ímpar, tendo em vista que a gente vem aí nos próximos capítulos, nos próximos meses aí, vem as eleições. Quer deixar alguma dica em especial, principalmente para os vereadores, vereadoras? Uhum. Sim, claro, claro. Esse assunto ele é bem sensível, né? E a gente precisa falar dele com muita responsabilidade. Mas assim, como consideração final mesmo, eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte, que a fiscalização ela não deve ser compreendida entre uma guerra entre Câmara e Prefeitura. Quando ela é exercida corretamente, a gente fala isso aqui desde o início da live, ela ajuda o executivo a corrigir falhas, ela protege o erário, a gente sabe disso, e ela melhora o serviço entregue à população. O município, na verdade, professora, ela precisa de uma Câmara que não seja omissa. Eu acho que esse é um dos grandes erros que elas cometem, né? Que não seja uma Câmara irresponsável, que não fiscalize apenas para produzir, digamos assim, espetáculo, e também não se cale para preservar aquelas conveniências do conchavo, sabe? Que muitas vezes também acontece isso. Fiscalização estruturada, que é o que a gente vem falando desde o início aqui, ela é transformar informação em evidência e empreender ações para identificar as causas e combater com aquele viés sempre de gerar bem público. E eu encerro com uma frase que eu botei um aspas aqui, que é o seguinte: fiscalizar não é caçar escândalo, é impedir que o dinheiro público desapareça entre aquilo que foi prometido, aquilo que foi pago e aquilo que realmente chegou ao cidadão. Excelente, hein, professor Anderson? E só para deixar aqui mais uma diquinha, pessoal, ó, comprem o Mandato de Valor do professor Anderson, porque é um excelente livro. Tem muito especificado direitinho como que trabalha uma estruturação, como se trabalha uma fiscalização. Então, eu indico, vocês podem ver que tá aqui os meus post-its, que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por marcar as coisas que eu acho super interessante. Então, Legal marquei demais. vários insights aqui que como eu já disse para vocês, sou apaixonada em estruturar coisas, então marquei vários partezinhos do livro do Anderson que eu achei que são insights maravilhosos para trabalhar a estruturação. E aí é uma dica aqui para vocês, procurem, comprem o livro do professor Anderson, porque vai ser um grande diferencial para vocês trabalharem aí o mandato de vocês. Professor Anderson, antes de mais nada, muito obrigada. Foi uma grande honra participar dessa live com você. Sabe? Meu Minha. amigo de palco, né? Que vira e mexe, estamos no mesmo palco. Muito Maravilha. obrigada. Dizer ao pessoal que o Conexão Pública segue a cada semana. Eu vou trazer um professor especial, como vocês veem, são professores maravilhosos. Eu diria que alto nível, né, professor Anderson? Os professores que têm vindo nas lives são professores de alto nível, de alto gabarito. Então, pessoal, continuem acompanhando Conexão Pública, que vem gente aí pancada para vocês entenderem cada vez mais sobre legislativo, sobre licitações e contratos e, inclusive, sobre os crimes contra a administração pública, tá? Eu conto com vocês nas próximas semanas. Deixo aqui o meu grande abraço e, mais uma vez, o meu muito obrigada ao professor Anderson. Abração para vocês, pessoal. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Deus te abençoe na jornada aí. Você é Ô, craque, sou professor, fã demais. agradeço. Até a Até próxima. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço.